Salve, salve, garrancheiras e garrancheiros! Sejam bem-vindos! Eu sou Oswaldo Arthur. Inscrevam-se neste canal. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, aproveitem para dar aquele joinha, porque isso sempre nos ajuda muito. E façam aqui embaixo os seus comentários, porque eu sempre respondo a todos, um a um. Em prol de uma leitura viva, transformadora e diversa, conheçam neste vídeo os livros que eu li nos meses de junho, julho e agosto deste 2022. Bora lá? Para Howard, um dos personagens mais bem acabados de Amor e Gelato, de Dina Evans Welch, uma vida sem amor é como um ano sem verão. Verdade dita, Alina, a narradora protagonista, que nos conduz pela Toscana numa viagem sinestésica e revigorante, na melhor acepção desses adjetivos. Eu precisava de uma leitura daquelas capazes de aquecer o coração, como de fato me aconteceu. O texto fluido, que se desdobra numa história de amor e de superação, ambientada numa paisagem de tirar o fôlego, me fez imaginar os cenários, os personagens, as situações. Tudo muito verossímil e ao mesmo tempo encantador, sem contar os sorvetes, os gelati. Na minha saga de ler obras responsáveis por dar uma cara ao modernismo brasileiro, a partir da Semana de Arte Moderna de 1922, li Martim Sererê, de Cassiano Ricardo. Ainda que eu não queira analisar o passado com as lentes do presente, a leitura me incomodou profundamente em vários momentos. Muitos nomes de peso das nossas letras classificaram Martim Sererê como uma admirável síntese étnica do povo brasileiro, o que, antes tarde do que nunca, tem sido no mínimo tensionado por outras vozes, aquelas que felizmente pretendem nos salvar de uma história distorcida, preconceituosamente inventada. Nunca tinha lido nada da escritora Mariana Leque, tampouco tinha sido apresentado a um okapi, com suas pernas de zebra, ancas de tapir, torso vermelho ferrugem de girafa, olhos de cervo e orelhas de rato. Louise, a narradora e protagonista, é neta de Selma, a que sonha com o okapi e alguém morre, a vovó mais fofa do mundo, depois das minhas, é claro. Das melhores leituras da vida, ouso registrar. Trata-se de um daqueles livros que lemos torcendo para que ele não acabe, já com saudade dos personagens, dos diálogos, das emoções que aquele emaranhado de palavras nos faz sentir, nos faz viver. Às vezes fico encafifado ante o poder da arte de nos maravilhar. Suspeito de que haveria, nesta terra, anjos disfarçados de gentes e de bichos a espalhar pelo mundo suas bondades. Rubem Alves, imbuído de amor e de sabedoria, foi capaz de traduzir uma percepção até então indizível. A beleza é a face visível de Deus. Tal máxima, pelo menos para mim, se prova verdadeira muitas vezes, do amanhecer ao entardecer. E com este vazio de Ana Lenas, constatei mais uma vez o que é o cumprir de uma missão, no mínimo angelical.
gostaria de nunca ter precisado ler Notas sobre o Luto, de Chimamanda Ngozi Adichie, mas infelizmente precisei. Quando um pai se vai, a dor é insuportável. E Chimamanda, com seu texto, nos acolhe nessa dor ao expor a sua. O meu pai amado, eu sei, ele está vivo, porque eu creio nas palavras de Deus e em suas promessas. O amor, meus queridos, não fenece jamais. Nunca duvidem disso. Serei sempre o teu abrigo, conto bastante significativo, apesar de exíguo. Nos põe em contato com a memória do escritor português, com as suas recordações da avó e do avô, figuras amadas e responsáveis e muito pelo que Walter Hugo Mãe se tornou. Um artista do mundo, um ser humano de coração gigante. Desta belíssima obra, me tocou demais este fragmento. Um dia, entendi que os velhos são heróis. Passaram por muito, ganharam e perderam tanta coisa. Perderam pessoas. Persistem, sobretudo, para cuidar de nós, os mais novos, e nos assistirem. Observam-nos. São heróis. Ainda sabem amar depois de tantas dificuldades. A leitura de O Perigo de uma História Única, de Chimamanda Ngozi Adichie, nos impele a refletir sobre o mal que nos faz, por exemplo, um aprendizado sem a observância da pluralidade de vozes. Para a escritora, a história única cria estereótipos, e o problema com os estereótipos não é que sejam mentira, mas que são incompletos. Desde que me dei conta da pouca diversidade das minhas leituras, engendrei uma mudança significativa no rol de livros que leio. Nos permitir, por anos, respirar os mesmos ares viciados não pode nos render uma existência feliz. Está aí um motivo para que leiamos esta e outras obras da talentosa escritora nigeriana. Para T.S. Eliot, a tradição literária não pode ser herdada e, se alguém a deseja, deve conquistá-la por meio de um grande esforço. E é assim que Letícia Verkovsky, com o romance A Casa das Sete Mulheres, logra êxito em seu intento, honrando nomes de peso da literatura gaúcha e anteriores ao seu, e prova seu talento individual ao transmitir à sua e às gerações futuras uma história há muito contada em prosa e verso, como é a da Revolução Farroupilha. Sigo firme no meu projeto de ler todos os livros que eu tenho, da Lígia Fagundes Telles. A Noite Escura e Mais Eu é uma coletânea de contos publicada pela primeira vez em 1995. Para José J. Veiga, a astúcia de Lígia está em nos passar a impressão de que ela não inventou as histórias que conta. É como se as tivesse visto acontecendo, as tivesse anotado e transcrito para nós. Verdade que pode ser prazerosamente comprovada da primeira até a última das 9 narrativas que compõem essa joia da nossa literatura. Quem convive com crianças em luto geralmente tem dificuldades em saber como lhes explicar a perda de um ente querido. Li nessa intenção algumas obras infanto-juvenis sobre a temática. É Triste Quando Alguém Morre, de Linus Mundy.
É um livro que trata de forma pedagógica e respeitosa do pesar que enfrentamos quando a vida física acaba. O que acontece quando alguém morre, de Micheline Mundy. Leitura que as crianças até podem fazer, mas com a devida mediação de um adulto. Pode chorar, coração, mas fique inteiro, de Rintived e Pardi. Texto que nos faz lembrar que os pequenos também ficam tristes e muitas vezes não conseguem expressar seus sentimentos. Está aí uma razão para sabermos como acolhê-los, como apoiá-los. Agora já sei quem é Carla Madeira e descobri isso lendo o seu Tudo é Rio. Lendo, relembrei o adolescente leitor que fui, que devorava às escondidas páginas e mais páginas do mestre Jorge Amado, com a sensação de estar cometendo vários pecados. Para além dessa isca, em Tudo é Rio, há uma brasilidade doída, um agreste nas almas e nos corpos que revela fontes e encontra ecos em personagens que há muito atravessam o nosso imaginário. Tieta, Teresa Batista, Gabriela. Todas essas figuras, em alguma medida, nos ajudam a entender em que ventres Carla Madeira gestou Lucy, a prostituta, e Dalva, a santa. Ainda bem que Ailton Krenak existe, e sua voz precisa ser não apenas ouvida, mas respeitada. Com seu livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo, que saiu pela Companhia das Letras, o pensador indígena desconcerta qualquer leitor que tem um pingo de compreensão do que é ser parte da natureza e não seu proprietário, porque a Mãe Terra não é, pasmem, os desenvolvimentistas, uma mercadoria a ser consumida. Quem é fã da série televisiva La Casa de Papel deve ter vivido, assistindo aos primeiros episódios, um dilema ético como eu vivi. Meu Deus, como pode? Eu estou torcendo pelos assaltantes da Casa da Moeda da Espanha. É sério? Não pode ser. Só porque usam uma máscara com a cara do Salvador Dalí? Ou será pelos macacões vermelhos? Lendo Os Supridores, de José Faleiro, senti o mesmo desconforto. E os meus valores? E as leis? Página a página, a cada tapa na cara da sociedade que a narrativa dá. É difícil não torcer e muito para que a dupla dinâmica Pedro e Marques, protagonistas do romance, se dê bem, a despeito do comércio nada lícito ao qual os dois decidem se dedicar. Depois de ler Holocausto Brasileiro, de Daniela Arbex, e de assistir ao documentário baseado no livro Reportagem, não sei direito o que dizer. Mas o que sei é que senti uma tristeza profunda por tanta maldade reunida numa verdadeira sucursal do inferno. E senti também vergonha, muita vergonha. Como pôde isso, meu Deus? Estupefato, recorro a estas aspas da jornalista. Escrever o Holocausto Brasileiro foi a forma que encontrei de lembrar que não podemos jamais nos esquecer das vítimas da omissão coletiva. Afinal, a literatura é um dos caminhos para o reencontro com a nossa humanidade.
Poemas para Ler na Escola, de Mário Quintana. É uma coletânea organizada pela professora Regina Zilberman e editada pela Objetiva, selo da Companhia das Letras. São poemas que carecem ser lidos por todos, haja vista a qualidade dos textos, os quais nos surgem, página a página, graças à força peremptória de uma poesia terna e ao mesmo tempo filosófica, iluminada, sem ignorar, é claro, temas que habitam as sombras. Em Água Fresca para as Flores, de Valérie Perrin. As desgraças vividas por Violette Toussaint, a protagonista, nos abatem de tal forma que ficamos assim entristecidos, mesmo que saibamos, é claro, se tratar de uma história ficcional. Como não nos comover ante o sofrimento de uma mulher que, indesejada desde o ventre, enfrenta tantos abandonos? A despeito de seus pesares, sua força, seu amor pela vida e sua resiliência são, sem a menor sombra de dúvida, contagiantes. Reside aí, quem sabe, o que mais nos impulsiona a não parar de ler. Queremos porque queremos ver a personagem vencer seus lutos e ser feliz. E essa torcida toda se dá graças à maestria da autora, que nos apresenta uma personagem tão humana. Lígia Fagundes Telles nunca se mostrou interessada em escrever sua biografia. Tampouco concedia entrevistas a interrogadores que buscassem escarafunchar dados para além do que já estava escrito em seus textos. Leitores, seus fãs, apesar disso, poderão, se assim desejarem, encontrar mais sobre a vida e sobre a sua carreira, sobre seus outros livros em Conspiração de Nuvens. Lançada em 2007 pela editora Rocco, a obra, como lemos na contracapa, demonstra como são tênues, quase imperceptíveis, as fronteiras entre a ficção e a realidade. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ao escolher Lisístrata, de Aristófanes, como uma das leituras obrigatórias ao seu vestibular, provou mais uma vez os seus brios. Num tempo de conservadorismos tacanhos, a comédia do dramaturgo ateniense, para dizer o mínimo, é daqueles textos que se prestam facilmente a colocar fogo no parquinho. Encenada pela primeira vez em 411 a.C., a peça nos apresenta como marca temporal a chamada Guerra do Peloponeso e o descontentamento das mulheres de Atenas, que se indignam contra a ausência de seus homens, que lutam e morrem por demandas alheias ao universo feminino. Espero que vocês tenham gostado destas minhas leituras que eu fiz no último trimestre. Me contem aqui nos comentários se vocês já leram alguns desses livros ou se pretendem lê-los. E lembrem-se, comprando qualquer produto na Amazon, nas Americanas, na Submarino ou na Shoptime, vocês não pagam nada mais por isso e ajudam e muito na manutenção deste canal. Lembrem-se também de compartilhar este vídeo com seus amigos, para que a gente chegue logo aos 1000 inscritos. Um beijo grande, boas leituras a todos e até a próxima! Tchau!